Olá, virtuosas! Boa tarde, mais uma sexta-feira, mais um dia do nosso bate-papo. E que honra, que gostoso, que prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Tô vendo que a minha amiga Jo já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho ela já vai entrar aqui pro nosso bate-papo. Vamos esperar o Insta divulgar, avisar que nós estamos ao vivo. E quando vocês forem entrando, vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar essa live para que chegue a mais pessoas. Deixem os seus coraçõezinhos. Isso é uma forma do Instagram entregar para mais pessoas a nossa live e o nosso bate-papo fica mais gostoso entre mulheres virtuosas. Que honra e que gostoso estar aqui com vocês hoje. O nosso assunto, conforme nós anunciamos, nós vamos falar sobre um tema que eu amo muito, que particularmente o Senhor tratou muito comigo nessa área sobre as 5 linguagens de amor. E nós vamos ter uma convidada especial, a Jo. A Jo é uma amiga querida, daquelas que a Mesa Aposta me trouxe. Não conheço a Jo pessoalmente, nós fazemos um curso junto e conheci a Jo nesse curso, comecei a seguir ela na rede social. Gente, e que conexão que eu tive com a Jo. A forma dela falar com amor, a forma dela entregar. Eu vi Jesus na vida da Jo. Eu falei, nossa, que conexão, que agradável é a Jo. E eu estou muito honrada de hoje a Jo estar aqui comigo. A Jéssica Art in Fios entrou aqui. Que honra, Jéssica, você vai estar na minha live também. Estou aguardando, viu, você aceitar meu convite. E que honra que a Jo aceitou. Tenho certeza que vai ser um bate-papo direcionado por Deus e que vai fortalecer muitos relacionamentos nessa tarde. Como é gostoso entender, como é gostoso aprender para melhorar, fortalecer os nossos vínculos, a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo. E daqui a pouquinho eu vou chamar a Jo aqui. E esse tema, gente, é muito gostoso, porque nós somos seres únicos, nós somos formados pelo Pai, nosso Criador, que formou cada um de nós com um jeitinho especial, com um jeitinho único, de uma forma especial, pois nós somos filhas amadas do Pai. E que gostoso saber que sou moldada, fui formada de uma forma especial. Minha amiga Ivanilda, Maria, Eunice, Letícia, sejam muito bem-vindas. Kelly, Irene, um prazer ter vocês aqui comigo. E que gostoso falar sobre esse assunto. A nossa singularidade, a nossa individualidade é diferente uma e da outra, e a nossa trajetória, nosso repertório de vida construiu exatamente a nossa singularidade, contribuiu para que sejamos diferentes e únicas. A nossa história de vida, os nossos acertos, os nossos erros, os nossos tombos, os nossos levantar, as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos machucados e as nossas curas. Tudo isso contribuiu para que eu e você se tornasse a mulher que é hoje, com sua singularidade, com a sua particularidade única e exclusiva. E quando nós entendemos que nós somos únicos, que nós somos exclusivos, que nós aceitamos a nossa individualidade, as nossas particularidades, nós estamos prontas para lançar a nossa marca no mundo, para deixar o nosso legado no mundo. E hoje falando sobre as 5 linguagens de amor, onde nós vamos aprender a identificar primeiramente a nossa, porque eu sempre falo, primeiro a gente se conhece, a gente se aceita, a gente se ama, a gente se cuida, para depois poder cuidar dos nossos. Quando a gente se ama, quando a gente se conhece, nós estamos aptos a conhecer e amar o nosso próximo, cuidar dos nossos. E quando eu estudo comportamento, quanto mais eu estudo, mais me apaixono por isso. Lá em Gênesis 1, 26 ao 28, diz que o Senhor Jesus nos criou
Deus nos criou para que nós tivéssemos domínio sobre todas as coisas. Ele nos criou para termos domínio sobre todas as coisas, inclusive dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, das nossas atitudes e nossas ações. Eu não tenho poder de mudar ninguém, a não ser a si mesmo. Mas o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu jeito de ser pode influenciar a mudança do meu próximo. Nós somos moldáveis, comportamento é moldável. O Senhor Jesus nos molda e nós estamos aqui nessa terra para nos moldarmos à imagem e semelhança de Cristo, para um dia herdarmos a vida eterna lá no céu, na morada que o Senhor já nos preparou. E quando eu falo de comportamento, eu me lembro muito, logo no comecinho, quando eu me casei, uma senhora muito sábia veio conversar comigo antes do meu casamento, e ela falou assim para mim: Vanessa, o segredo da felicidade é que nós fazemos a escolha. Você pode escolher amar ou não amar, você pode escolher ser feliz, você pode escolher viver até o final da sua vida com o seu esposo amando ele, porque amar é uma opção. E quando ela me falou aquilo, não fez muito sentido para mim na época, né? Era nova, ia entrar no casamento, não tinha experiência de relacionamento, e para mim não fez sentido. Eu pensava: como que eu posso escolher quem eu vou amar? Como eu posso escolher amar? É um sentimento que eu não tenho controle. E hoje, com 14 anos de casada, com 2 filhos, tudo faz sentido. E eu nunca me esqueci do que ela falou, que amar é uma opção, a gente escolhe amar ou não. E hoje nós temos a tendência, o nosso automático é fazer para os outros aquilo que a gente gosta que faz pra gente, aquilo que faz sentido pra mim, que é importante pra mim, eu costumo dar para os outros. Mas quando eu entendo a minha singularidade, quando eu entendo que cada um dentro da minha casa tem a sua singularidade, tem as suas particularidades e os seus gostos, eu entendo que amar é um exercício, que eu posso sair da minha zona de conforto para entender, para compreender a forma como os meus filhos, como o meu esposo se sente amado, me exercitar e me moldar para conseguir entregar este amor na linguagem de amor de cada um, mesmo que seja diferente da minha. E eu vou convidar aqui a Jo agora. Deixa eu convidar ela aqui para ela entrar nesse bate-papo. E ela vai... Cadê a Jo? Tô enviando o nosso bate-papo. Jo, me fala se você recebeu. Ai, que honra, Jo. Tô tão feliz. Que alegria te receber. Que honra você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso do céu, que vai enriquecer a minha vida e de todos nós aqui. Amém, amém. Olha, eu chego, eu tô arrepiada, Vanessa. Olha pra cá. Ah, que lindo. Porque assim, eu estava super ansiosa. Eu orei tanto assim, Senhor, coloca as palavras na minha boca, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de falar do amor de Deus. Mas a gente fala de algo que a gente vive, que a gente sonha, que a gente bebe e faz parte da nossa vida, que é o amor de Deus. Só que às vezes não é fácil falar sobre isso, porque é muito sentimento envolvido e aquilo que a gente sente é difícil falar em palavras. E eu que agradeço. Me sinto honrada, Jo. Uma das coisas que me chama muita atenção em você, eu falei, eu preciso trazer a Jo aqui para esse bate-papo. É o amor que você transmite, a forma que você fala. Como é gostoso, como ver Jesus na sua vida e o amor a qual você transborda nas nossas vidas. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito gostoso. Vamos aprender juntas. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho, hoje tem uma história muito bonita. E em seguida, podemos falar sobre as 5 linguagens de amor. Como identificar a nossa, do nosso próximo e praticar.
Ai, obrigada, Vanessa. Eu que agradeço primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e ver nossos amigos aqui também com a gente. Isaac, meu fofinho lindo. As minhas amigas também já estão aqui prestigiando a gente. Então, é uma honra estar aqui com você, Vanessa. É uma honra estar aqui com as meninas do Mulheres Virtuosas, porque a gente sabe do amor que vocês têm de falar da palavra de Deus, né? E falar com esse amor que você falou, porque vocês transbordam de amor. Né, de amor não só pela mesa posta, mas de amor pelas ovelhas do Senhor. Essa é a preocupação que vocês têm com as mulheres. Então, para quem não me conhece, eu sou Jo Cavalcante, sou consultora de mesa posta hoje, mas antes eu trabalhei com muita coisa, Vanessa. Já fui 20 anos vendedora, fui professora durante 15 anos, professora de artesanato, mas no dia mais difícil da minha vida, que eu contei para você já, que foi o dia da morte do meu esposo, eu recebi também a maior missão da minha vida. E foram as palavras de Deus na minha vida que me fizeram chegar onde eu estou hoje, que me fizeram chegar, conhecer as pessoas que a gente conhece, como você, e como todas as professoras que nos trouxeram até aqui, com todo o conhecimento que elas nos passaram, os professores também, inclusive meu professor acabou de entrar aqui também. Então, assim, para mim, chegar até aqui não foi fácil, porque, como você falou, são muitas histórias. E foram histórias que não foram de boca, foram histórias vividas. E eu lembro como hoje, que enquanto o corpo do meu esposo estava sendo velado, Deus dizia para mim bem assim: filha, eu não quero que você lembre desse dia. E eu dizia assim: mas Senhor, como é que eu não vou lembrar desse dia? Chega, eu fico fria, porque eu não é só pelo momento, mas pela forma como Deus falou comigo. E Deus dizia bem assim: olha, filha, eu quero que você leve uma palavra para todos que estão aqui. Eu fazia: mas Senhor, eu não tenho nem o que falar. O que sou eu hoje para falar alguma coisa para as pessoas que estão aqui? E eu lembro que passou a noite toda e eu dizia bem assim: chegou a hora que eu precisei vir em casa. Isso para a gente chegar na mesa posta, né? E assim, ai gente, até a Ju tá com a gente também, linda. Então assim, beijo, quando eu cheguei, linda, maravilhosa. Da mesa então assim, isso. Inclusive o Fábio tá aqui, que é meu mentor, ele disse que o tema tá ótimo. E ele adora esse tema, porque foi um tema que ele até sugeriu pra gente também estudar. Então assim, foi no momento que meu esposo estava sendo velado que Deus falava comigo. E teve uma hora que eu precisei vir em casa e disse: Senhor, se tu vai me usar, eu ainda ficava duvidando de Deus, olha só, porque eu estava me sentindo um pó mesmo. Se tu vai me usar, então coloca as palavras na minha boca e me dá um texto, porque eu não sei nem o que falar para essas pessoas. E eu lembro que enquanto eu vim no carro, Deus falou comigo: eu quero que você fale para as pessoas que os homens amais vossas esposas, amais vossos maridos, filhos, amais vossos pais. E eu fui procurar, assim, eu cheguei em casa, eu fui procurar o texto, qual era. Então, assim, toda a minha atenção foi voltada para o que Deus queria falar. E só então eu entendi porque Deus não queria que eu lembrasse daquele momento de dor. Porque a minha responsabilidade era muito maior. E Deus ainda dizia para mim assim: filha, a vida de um pela de muitos. E ali naquela hora eu fazia: mas Senhor, tu tinha que levar meu esposo para fazer isso. E Deus fazia bem assim: essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que vão estar aqui, elas vão ter essa única oportunidade de falar o que eu tenho para falar para elas. Eu lembro que eu tremia tanto, Vanessa, tanto. Eu fazia: Senhor, então seja me reveste, seja o que Deus quiser. Ô, Verena linda, seja o que Deus quiser. E eu lembro que naquele momento de dor, você sabe como é. Você já acompanhou pessoas que perderam entes queridos, sabe como é. E eu perdi o amor da minha vida, né? Então, estava ali um monte de gente e eu sou preocupada com aquelas pessoas, acredita? No que eu ia falar para aquelas pessoas. E eu dizia assim: Deus, mas isso está certo. Ele fez: filha, eu vou te usar para transformar lares. Eu só ficava na minha pequenez e dizia assim: Senhor, eu não tenho condições. E eu lembro como hoje que ele disse assim: por você não ter condições, eu que colocaria as palavras na tua boca. Amém. Vanessa, naquela hora, eu lembro que foi o capelão do quartel, que ele era militar, levou a palavra dele. O pastor da nossa igreja levou a palavra dele também, que meu esposo também era pastor.
E eu lembro que assim que o pastor saiu do púlpito, eu toquei assim nele, ele fez. Aí eu fui e disse, pastor, deixa eu dar uma palavra. Ele olhou para mim arregalado assim, ele fez, minha filha, você está em condições? Eu fazia assim, tô. Eu dizia, tô. Aí eu fazia, eu fui e reuni, tinha em torno de 1.500 pessoas ali. Porque além das nossas igrejas, ainda tinha as amigas minhas, todo um tempo, né, da nossa história. E eu lembro que eu só disse o seguinte, olha, eu não sei o que Deus vai falar aqui hoje, mas eu disse que quer transformar lares. E quem está aqui hoje pode ter a única oportunidade de ouvir essa palavra. Então o que eu peço para vocês, que quem tiver separado, filho, mãe, esposa, se juntem. Eu via que ninguém fazia nada, Vanessa, ninguém se mexia. Isso ali eu estava assim, né, desse jeito, né, que eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não sabia. E eu fazia assim, meu Deus, é agora. Aí eu falei, meu Deus, ninguém se mexeu. Aí Deus disse, manda se mexer, eu quero fazer um reboliço aqui. Vanessa, eu sei que da partir daquela hora que eu pedi para as pessoas se juntarem, eu não lembro o que foi que eu falei. Eu não lembro. Eu só lembro porque as pessoas chegaram para mim depois e disseram bem assim. Eu lembro como hoje, que acabou o culto de sepultamento. Ai, meu Deus. Acabou o culto de sepultamento e uma pessoa veio me abraçar e disse bem assim, Jô, eu cheguei aqui hoje separada do meu esposo, tem 6 meses. E eu estou saindo daqui hoje, amando mais meu esposo. Vanessa, aquelas palavras foram durante muito tempo, vindo para mim. Tinha um casal da nossa igreja que a esposa chegou para mim à noite. Ela chegou para mim e disse bem assim, Jô, eu tinha que ligar para você. Eu sei que você não está aguentando, eu sei que você está difícil, mas eu tinha que... Sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu fazia, não. Assim que a gente saiu do cemitério, meu esposo me levou para a praia. Ele gastou R$500, ele nunca fez isso na vida dele. E ele gastou feliz, eu fazia... Deus, eu só agradecia a Deus, Vanessa, porque eu vi que tinha sido algo muito diferente. E até hoje, isso já tem 5 anos, eu ainda recebo os frutos daquele dia, de pessoas que estavam ali e que comentaram que nunca foram a um culto de sepultamento e saíram do jeito que saíram, abençoados. Eu sei que não fui eu, foi porque eu cumpri o mandato do Senhor. Então, a partir dali, eu sabia que tinha algo diferente na minha vida em relação às famílias. Tanto que vinham casais da minha igreja me pedir aconselhamento. Eu fazia, ai meu Deus, por que não procuro? Eu dizia assim, por que não procuro o pastor? Aí eu dizia, não, irmã, é porque a senhora já conhece a gente. A senhora conheceu a gente desde jovem. Eu chego, eu estou tremendo. Porque eu fico emocionada, porque eu sinto toda aquela emoção do dia, Vanessa. E assim, eu lembro que nisso eu fiquei procurando saber o que era que eu ia fazer da minha vida para continuar essa missão de transformar lares. Eu não sabia. Coincidiu que eu era professora na época, eu dava aula em várias lojas aqui em Maceió. Só que nisso eu tive um bloqueio no meu lado criativo. O trauma foi tão grande da perda dele que eu não conseguia criar, porque como eu trabalhava com artesanato, eu tinha que criar peças. E chegou uma hora que eu estava dando aula uma vez numa loja, que eu comecei a chorar. Eu chorei, entrei no banheiro e comecei a chorar. E eu dizia assim, não, Senhor, não. Eu dizia assim, não é desse jeito. Eu não estou bem e eu vou parar. E precisei parar de dar aula. E eu fiquei assim, mas se eu já transformava o lar dessas pessoas com artesanato, como é que agora eu vou fazer se eu não consigo dar as aulas? E eu ficava naquela luta, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. E foi quando eu voltei a estudar, né, fiz o meu curso de arquitetura. E durante o curso foram me abrindo várias portas, várias pessoas eu fui conhecendo diferente. Descobri que eu tinha dislexia, que era um déficit de atenção, e eu não sabia, mas foi aí que eu percebi que era um desafio muito maior para mim, né, porque eu venço até hoje, porque a gente vence todos os dias. E nisso eu fiz, meu Deus, mas ainda não encontrava, eu não estava dando aula, eu não estava trabalhando, como é que eu ia conseguir transformar a vida das pessoas? Até que no final do ano de 2015, eu estava olhando o Pinterest e achei umas mesas bem bonitinhas, sabe? Bem bonitinhas mesmo. E eu fazia, meu Deus, isso aqui é tão fácil de fazer. Aí eu peguei umas bases de isopor, fiz uns guardanapos, costurei, peguei uma base de isopor de pizza, colei tecido e fiz uns jogos americanos, né?
E ali enfeitei uma mesa bem do jeito que estava ali no Pinterest, eu tentei fazer em casa. Não lembro nem a posição dos talheres, nada. Eu só sei que assim, a gente não estava sentando mais à mesa, eu e meus filhos. E era uma tradição grande da gente, porque meu esposo, ele podia sair do quartel 3 horas da tarde, mas ele só comia em casa. Ele fazia questão de comer com a gente. Então, a gente deixou de comer à mesa porque a falta dele era muito forte, doía muito. E eu comecei a deixar os meninos mais à vontade. Então, um comia no seu quarto, outro comia no outro. Quando eu fiz a mesa nesse dia, Vanessa, algo diferente aconteceu. Ninguém queria sair da mesa. E eu fazia assim, meu Deus, tem algo diferente. E nisso eu comecei a me interessar, conheci uma amiga minha que já fazia. E a gente montou um grupo no WhatsApp, né? Meseiras Alagoanas, a gente juntou mais pessoas a isso e a gente viu um grande número de pessoas que faziam mesa e eu não conhecia. Foi depois que eu conheci o nome de mesa posta. Mesa posta, eu não sabia disso. Mas nisso, a gente vai vendo que tudo estava em função do amor. Interessante que nesse ano de 2020, apesar da quarentena, foi um ano muito lindo. Muito lindo, foi um ano de descobertas. E as descobertas foram tão grandes que eu precisei trancar meu curso de arquitetura para me dedicar mais à mesa posta. Foi quando Deus falou comigo, é aí que eu quero que você sirva nos lares. Obediência, né, Jô? Não, eu vou desobedecer mais. Mas olha, eu ainda fui resistente, viu? Eu ainda fui resistente, porque isso já foi uma coach. Olha, para você ver que eu estava tão perdida, que eu precisei de uma coach para ela poder me direcionar a isso. E tem o meu mentor que tá aqui com a gente, não sei se ele ainda está, que também foi me ajudando a colocar essas coisas em ordem na minha vida, porque estava tudo assim muito, muito misturado. Mas quando ela disse, Jô, ela começou a fazer um monte de pergunta. Ela chegou para mim e disse, Jô, a tua missão de transformar lares é através da mesa posta. E eu dizia, não, é através da arquitetura, né? Que eu estava estudando arquitetura, né? Mas aí era muito amor. Os meus olhos brilhavam quando eu falava sobre isso. E eu fazia, meu Deus, mas tem tanta gente que faz, como é que a gente vai fazer diferente? E Deus dizia para mim assim, é o amor. É com amor, é com excelência. E principalmente com sabedoria. Porque quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, não é só na mesa posta. Não é só em fazer uma mesa bonita, é num conjunto. E eu dizia, Senhor, mas não é só na mesa posta, não é? Ele fez, não. Eu quero te levar além da mesa posta. E foi aí que me levou a esses cursos que a gente está fazendo de etiqueta. Porque Deus falou para mim que a mesa foi um instrumento, mas que Ele quer abranger a família. E uma família só não se estrutura através de uma mesa posta. Eu costumo falar, Ju, que é um processo até você se assentar à mesa, né? Nós temos um encontro marcado com a presença do Pai lá. Como é que a gente se arruma, como é que a gente se organiza esse programa para estar nesse encontro? É um processo todo. É um processo, com certeza. E aí onde a gente entra nesse livro. O livro que as meninas que estão aqui com a gente está falando das 5 linguagens do amor, mas as 5 linguagens do amor é baseado em um livro de Gary Chapman. Ele é um pastor americano, e o livro se chama 5 Linguagens do Amor. E por que a gente está falando? Por que eu estou contando essa minha história? Porque eu tenho certeza que meu casamento seria muito melhor, já era bom. Teria sido muito melhor se eu conhecesse mais essa história aqui também. E eu tenho certeza que alguém que está aqui com a gente pode precisar dessas palavras. Porque de repente pode dizer assim, Vanessa, você como na sua igreja, seu esposo pastor e tudo, quantos casais você já ouviram dizer assim, a gente casou e tudo mudou. O amor acabou. Exato. E é triste a gente ouvir isso de um casal, principalmente na igreja. Então a gente só está convivendo por causa dos filhos ou em obediência ao Senhor. Não, isso dá uma dor tão grande que eu fico assim, Senhor, se eles soubessem a valorização do amor, se eles soubessem reconhecer o que existe no coração do outro e não pensar só em si, esse casamento não estaria assim. E é aí onde entram as 5 linguagens do amor de Gary Chapman, quando ele fala de 5 linguagens principais, que são as linguagens primárias. E ele cita 5 delas, existem outras mais simples, mas essa ele cita como
a principal. É lindo, né, Glorinha? E ele diz o seguinte, que as palavras são... as 5 linguagens são... Tô aqui pescando, viu, Vanessa, para não errar. Palavras de afirmação... Ah, tá, muito bem. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Aí você vai pensar assim, o que é que isso tem a ver com a minha falta de amor? Tem tudo a ver. Interessante que eu estava tentando lembrar um texto aqui, e às vezes as 5 linguagens do amor, ela é tão presente em um casamento, que às vezes termina se chocando, porque a linguagem de um é diferente da linguagem de outro. Só que aí é onde está o interessante. Se eu tenho a linguagem de uma forma, eu termino me casando com alguém que tem outro tipo de linguagem. Dificilmente os dois que têm a mesma linguagem, eles se casam. Fulano é muito igual a mim. Nada certo, não. E a gente termina casando com... Eu não sei com você, mas, por exemplo, o seu esposo é parecido com você nas atitudes? Nada a ver. Olha, eu tiro por mim. Eu sou muito brincalhona, eu converso muito, eu sou espalhafatosa, né? E meu esposo ele já era calado. Então, ele era totalmente na dele. Para ele falar uma palavra, meu Deus, eu tenho certeza que o meu ato de serviço em relação a ele era palavra de afirmação. Porque ele era tão calado, mas teve um dia, para vocês verem o que é o respeito no casamento e o amor no casamento. Meninas, preste atenção nisso. Que às vezes o marido ele suporta as suas atitudes porque ele te ama, ele só não sabe demonstrar. Olha, eu conto essa história, Vanessa, porque foi muito engraçado. Eu já estava casada há 10 anos. E eu lembro que eu fazia repolho refogado, porque meu filho gostava muito de repolho refogado. E eu percebia que meu esposo comia, mas às vezes deixava um pouquinho. Mas aí eu pensava, não, é porque ele não gosta, assim... Estava cheio, né? Isso foi anos e anos, olha, 10 anos, né? Foram anos e anos. Um dia a gente mudou de casa e eu fiz o bendito repolho refogado para a mesa. E eu disse, amor, você não vai... E ele não tocou no repolho nesse dia. Amor, você não vai comer o repolho, não? Ele fez, não, Ciara, que eu não gosto. Aí, sabe aquela coisa assim que eu fiquei sem palavras? Do jeito que eu tô assim, como assim você não gosta? Ele fez, aí ele ficou vermelho, ele era moreno, ele ficou vermelho. Ele disse bem assim, ai, obrigada, Maiara. Ele disse bem assim, Ciara, é porque meu nome é Joaciara, então ele me chamava de Ciara. Ciara, é que você fazia com tanto amor que eu não queria dizer que eu não gostava. Oh, meu Deus, que fofo. Entendeu? Então, assim, a gente vê como essas palavras, elas são importantes. Para ele não me machucar, ele não falava. Ô, Jo, e a gente... E como que é importante quando a gente descobre a nossa linguagem do outro se expressar, né? A gente precisa se expressar. Meu marido vivia falando, Vanessa, ainda não inventaram uma bola de cristal. E quando eu comecei a estudar as linguagens de amor, fez todo sentido, tantas coisas em casa, que hoje, um exemplo, eu, particularmente, me encaixo nas 5 linguagens de amor, tá? Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso. Quando eu me identifiquei com as 5, eu falei, gente, será que... Eu tava num momento de crise da minha vida, né? Eu falei, gente, será que eu tô tão em crise assim que eu não consigo nem saber o que é que me agrada? Eu comecei comigo, né? Mas depois eu me aprofundei, fiz um curso de autoconhecimento também. Deus colocou pessoas para me abençoar, para me ajudar. O Felipe, que é o presidente da academia de coach da ALAC, foi o meu mentor, assim, foi maravilhoso, porque eu consegui vencer várias crenças limitantes que havia dentro de mim. E quando eu me identifiquei com as 5 linguagens de amor, eu fiquei com, eu acho que nem eu mesmo me conheço. Mas depois de um estudo mais profundo, eu percebi que não, que realmente eu sou uma pessoa fácil de se agradar. E isso me deixou muito feliz. E uma das coisas que eu gosto muito é de ser lembrada, né? Nós vamos falar sobre o ato de presente. E meu marido era completamente o oposto. E quando eu descobri isso em mim, no meu aniversário desse ano, na quarentena, eu até brinquei com ele. Eu fiz um convitinho de aniversário, falando que era meu aniversário aquele dia e que era pra ele trazer flores. E entreguei pra ele. Meu Deus. E aí foi muito engraçado, porque ele, agora eu sei que você gosta de ganhar flores. Então, assim, é muito
importante isso que você falou, a gente se expressar, dizer o que gosta, dizer o que se importa, o que quer, porque muitas pessoas sofrem esperando receber quando a pessoa nem sabe o que você está querendo receber, não é? Pois é, Vanessa, o problema é que às vezes você fala e a outra pessoa não entende. Exatamente. E outra pessoa não entende porque não é a linguagem dela. Por exemplo, você falou que a sua linguagem é a linguagem de presente. A minha já não é. Eu lembro como hoje, era o meu aniversário. Eu tinha acabado de ganhar neném, que meu neném nasceu no dia 1º, era dia 9, era meu aniversário, vai ser dia 9 de novembro. E eu lembro que ele passou o dia todo fora. O dia todo fora. Aí ele chega em casa com flores e um CD. E eu olhando pra ele, eu fazia bem assim. Aí ele fez, amor, eu tô saindo de novo, eu vou pra um culto. Aí eu, uau, comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu não acredito, você chegou aqui só pra me dar isso. Então assim, eu reclamei, mas porque a linguagem dele era a linguagem de presente. Né? Ele queria agradar com presente, mas depois ele parou de me dar presente porque sabia que eu não gostava. Assim, porque a gente tem o hábito de dar, de fazer aquilo que a gente quer. Por isso que e eu aí uma escolha, parar para entender e compreender que as pessoas são diferentes de nós, né? Pois é, foi uma palavra que você falou no comecinho, que é muito, e o livro fala sobre isso, que amar é uma escolha. Então, cabe a você que está assistindo a live agora nesse momento, se você quer realmente se dedicar a amar. Como assim? Você vai ter que se negar para poder entender qual é a linguagem do outro. Porque quando a gente diz assim, que é a linguagem, mas Jô, mas o que é linguagem de presente? Então, se eu chegar lá e dar presente para ele, não, você tem que entender qual é a linguagem dele, porque eu tô vendo que a maioria daqui é mulher. Se tiver algum homem aqui, diga assim, porque a gente faz uma linguagem mais direcionada também para o público masculino, tá? É verdade, então, se tiver algum homem aí, vão dizer, levanta a mãozinha e diga eu. Então, assim, às vezes a linguagem de presente, ela tá no ato. Não é um presente caro. Porque, por exemplo, nós que amamos mesa posta, a gente pode amar fazer uma mesa. E aquilo pode ser um ato, pode ser um presente para aquela pessoa. Exatamente. Mas se eu vejo muita gente falando, eu faço mesa, mas meu esposo não dá valor. Mas se a linguagem do amor dele não for a de presente, ele não vai entender que você fez aquilo para ele. Você pode ser outra. De repente, a linguagem do amor dele seja tempo de qualidade. De repente, você faz a mesa e você senta com ele. Evita esse negócio, deixa eu tirar foto logo. Exatamente. Deixa eu botar no Instagram. Esquece, proporciona um momento, né? Um tempo a sós, a dois. Curte aquilo, né? Isso, esquece de lavar os pratos naquele. Bota lá na pia, depois vai assistir um filminho com ele. Poxa, ele trabalhou o dia todo. Olha, quantos homens eu vejo dizer assim, mas eu trabalho, você vive reclamando o tempo todo. Mas eu vivo trabalhando, sou eu que sustento a casa, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. Olha a Glorinha dizendo, é verdade, é verdade. Então assim, a gente tem que entender, através das reclamações do marido, porque quem está tendo essa live, quem está tendo acesso a essa live, são vocês que estão aqui. Então vocês não podem cobrar deles. Exatamente. Vocês vão ter que entender deles qual é a linguagem e mudar a de vocês. Mudar assim para se adaptar a eles. Oi, Vanessa. Essa é a responsabilidade do conhecimento, né? Quando pois a gente adquire conhecimento, a responsabilidade está em nós, em aplicar, né? E entregar. Olha, sabe o que eu acho interessante? A linguagem de serviço. Olha, eu tenho amigas, principalmente meseira, né? Principalmente meseira. Meseira, ela não só está preocupada com a mesa, mas ela está preocupada com tudo na casa. A pia tem que estar impecável, o armário tem que estar impecável, a casa tem que estar limpíssima, a roupa tem que estar fora do varal, tudo dobradinha. Geralmente, as meninas meseiras gostam muito da parte de organização. Ai, sofro com isso, viu? Então, assim, o que acontece? Essas meninas, elas tendem a reclamar muito do marido quando ele chega, que deixa o sapato no chão, que deixa a roupa pendurada, que não ajuda ela a lavar os pratos depois que ela... a linguagem do amor do meu marido é fazer um bolo
deixa eu pegar, senão eu perco o comentário. Um gesto de carinho e cuidado. A minha linguagem é mais ouvir. Vale a pena ler esse livro? Vale sim, Glorinha, com certeza. Obrigada pelo comentário. E ela tem de qualidade, palavras de afirmação, né? E eu acho que é um dos dois que dá certinho. Dá certinho. Ó, o importante para essa linguagem é passar tempo com as pessoas que gostam. Isso mesmo, Jéssica. Então, assim, a gente vê mulher, como eu falei, as meseiras, porque a gente tá levando para parte da mesa posta. Então, elas ficam naquela preocupação. Agora a pia tá cheia de prato. Não sei o que. Você chegou, já veio com os pés. Isso a gente tá falando do marido, mas para seus filhos também, né? Os pés sujos, os calços. Então começa a reclamar. E foi justamente o texto que eu estava tentando lembrar, que é um texto de Provérbios. Quando ele fala assim, por isso que tem marido que se separa, porque a mulher reclama demais. Mas é porque a linguagem de amor dele é diferente. Ele não entendeu que a linguagem dela é uma linguagem de serviço, de ele chegar, ajudar ele em casa, né? Varrer uma casa, né? Lavar os pratos. Ele vai dizer, mas eu trabalho o dia todo, não sei o que, não sei o que. Então tem um texto, meninas, que estão aqui. Por favor, escutem esse texto. Eu vou ler ele na íntegra, que eu botei até aqui, para não perder ele, que é Provérbios 25, 24. Por favor, anotem aí. Olha, isso, vamos supor um marido falando isso, olha que palavra. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. A vida solitária de um homem solteiro é melhor do que um casamento com uma mulher desagradável. Que forte, não? Porque a gente convive com mulheres e a gente sabe, Vanessa, como tem mulheres que valorizam tanto isso, que a vida dela termina sendo de reclamação. E quando a gente falou que amar é uma escolha, vai ter hora que ela vai precisar ceder esse lado dela para poder entender, viver o lado do companheiro e dos filhos. Porque senão não é só um casamento que acaba, não. É uma vida que acaba. É a vida dos filhos. E o interessante é que no primeiro capítulo desse livro, ele já vem com a pergunta: por que o amor acaba quando casamos? Não é o amor que acaba. O amor, ele nunca acaba. A não ser que realmente despreze o amor de vocês e, assim, ninguém queira ceder, mudar. E realmente vai acabar. Mas, então, assim, o amor, ele não acaba. Nunca. E principalmente se você entender que o lado daquela pessoa é diferente do seu, que a forma de receber amor dela é diferente da sua forma de receber amor. E é como você falou, é preciso falar. Como é que a outra pessoa vai entender? Como é que seu marido ia entender que você queria ganhar flores? Por certo, ele lhe presenteava muito na época que namoravam, né? Sim. Você ia falar alguma coisa agora, Vanessa? Não, eu ia falar que a comunicação é tudo, né, Jô? E quando eu comecei a estudar as linguagens de amor, a gente, mulher, tem essa mania de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá lavando uma louça, tá conversando. Mulher Maravilha! Ao mesmo tempo, tá vendo o filho lá, respondendo o recadinho da mãe no celular, né? E o meu marido, a linguagem bem forte dele é tempo de qualidade. Então, se ele sentar para conversar, ele quer que eu sente para conversar, que eu olhe nos olhos dele, assim ele se sente que eu estou dando atenção para ele. E eu tinha mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ele sempre reclamava. E eu dentro de mim ficava, nossa, mas que chato, né? Gustavo de deixar resolver minhas coisas aqui, eu não compreendia isso. E ele... eu também não quero mais conversar. E quando eu entendi que isso fazia sentido para ele, Jô, tanta coisa mudou. Assim como palavra de afirmação também. Para ele era importante toda vez que fazia alguma coisa, eu dar um feedback, olha, você foi bem, ó, melhor aqui, ou ali. E eu não entendia o sentido de tudo isso. Então, assim, eu falo por experiência que como momentos agradáveis se tornaram mais constantes e melhores dentro de casa quando eu comecei a entender que não era chato, para ele era importante a minha atenção. Né? Pra mim, ele se sentia com ele. Então isso fez muito sentido aqui dentro da minha casa quando eu descobri a linguagem de amor dele. Ai, que lindo. É porque você também cedeu a isso. Porque senão você poderia continuar com aquele velho pensamento. Ai, que chato.
desse jeito não aguento, e realmente não iria aguentar. Ia ser um casamento, depois seria frustrado. Imaginem vocês, e hoje a gente sabe que existem casais que vivem por, como é que eu posso dizer, comodidade. Porque é pastor, é diaconisa, né, são ministros, e às vezes terminam assumindo um papel que eles não assumem em casa. Isso é muito triste, muito triste. Então, assim, a gente vê casais na igreja vivendo isso. Olha, eu fiquei triste com os dados que eu vi o ano passado, no começo do ano, dizendo que a quantidade de casais que estão se separando, evangélicos, tem sido maior do que as pessoas que não são. Vanessa, isso para mim foi uma dor muito grande. Isso porque a gente não chegou a falar da questão do toque físico. Né? A gente está falando da linguagem, né, das palavras de afirmação, a gente falou do tempo de presença, do ato de serviço, os presentes a gente falou, e a gente não falou da questão do toque físico. Então tem casais que perderam isso. Imagina um casal que não pega mais na mão. Perde a cumplicidade, a intimidade, o toque, né, Jô? Isso é tão importante. Tudo. O olhar no olho. Eu falo isso, isso me emociona muito, porque a gente vivencia isso nos lares. Nós que somos mulheres, que estamos à frente de pessoas, as pessoas vêm conversar com a gente. E é muito triste o que a gente ouve. Casamento acabar e a gente diz assim, meu Deus, acabou por besteira. Por besteira. Por besteira. Por não saber ouvir. Os problemas começam por besteira e vai crescendo. Por não saber ouvir. Por justamente os dois serem tão diferentes. Aí tem aquele ditado, eu vou dar eu vou dar aquilo que eu gostaria de receber. Mas não é assim. É diferente de quando você trabalha com vendas, né? Você vai atender alguém como você gostaria que fosse atendido. Mas a linguagem do amor é diferente. Se você age daquela forma de um jeito, é para a pessoa poder entender que você gosta de estar recebendo daquele jeito. Mas se a pessoa não estiver sensível a isso, ela não vai entender. Mas como a gente está falando, para quem está aqui com a gente na live, vocês sim têm essa responsabilidade agora, de entender do seu esposo, dos seus filhos, qual é a linguagem de amor deles. Aí você vai dizer, mas Jô, pelo amor de Deus, como é que eu vou entender esse negócio aí de linguagem do amor? É só ouvir as reclamações dele. Qual é a parte que ele mais reclama de você? É o que ele sente falta, né? É o que ele sente falta. Então, nessa parte que ele sente mais falta, que é justamente a parte que ele reclama mais, ou então ele não reclama, que era o caso do meu esposo, ele não reclamava, ele ficava calado, e eu tinha que descobrir. Então, era mais difícil. Mas tem homens que já falam. Então, é tentar, de repente, o seu marido, o seu não, viu, Vanessa, o marido de quem está aqui com a gente, é daquele que chega em casa assim, mulher, eu chego em casa cansado e você não fez nem a janta. Ou então você nem botou a janta para mim. Você nem ficou comigo à mesa. Como é que eu chego do trabalho e você dá mais atenção para o filho do que dá atenção para mim? Então, já percebe aí que o tempo de qualidade para ele é importante. De você dedicar aquele momento que ele chegou, de poder botar comidinha para ele, sentar à mesa com ele, saber como foi o dia de trabalho dele. Ó, numa mesa posta. Exatamente. Ou então dá atenção, né? Dá atenção. Ouvir, olhar nos olhos. Então, o que adianta fazer uma mesa bonita se você não está ali em corpo para poder aproveitar da presença do seu esposo? Porque tem mulher que não está, Vanessa. Senta à mesa e está ali preocupada com o que vai servir. Nem celular na mão. O celular na mão. Isso, né? Na mesa, o pessoal senta para comer, cada um no seu celular, no seu jogo. Olha, eu fui num restaurante esses dias e eu tô me policiando muito. Porque as blogueirinhas de plantão, sabe como é? É que vive com o celular na mão. Mas eu tô me policiando muito. Por exemplo, eu tô evitando usar o celular quando eu saio. A não ser que eu chegue, o lugar é atraente, é gostoso, mas o que é que eu faço? Faço uma filmagenzinha, guardo o celular, tiro algumas fotos e só faço a postagem depois falando sobre aquilo. Isso sendo com amigos. Uma das regras de etiqueta é que na mesa não tem espaço para o celular, né, Jô? Não é. E outra coisa, não adianta guardar o celular e a cabecinha tá fora, tá longe. É sentar, olhar no olhinho dele. Gente, já pensou uma criancinha, seu filho sentado à mesa, e você olhando para o olhinho dele, perguntando como foi o dia de trabalho dele, ou o dia da escolinha dele?
filho, como foi hoje? Ele diz assim, mamãe, a professora disse que eu fui bem. E você dizer, olha só, olha a diferença de palavras de afirmação. E você diz assim, meu filho, parabéns. Olha o que a mamãe fez para você, só porque você foi bem na escola hoje. E tem mães que diz assim, mais do que a sua obrigação. E isso é forte, né, Jo? Um dos meus filhos, ele tem a palavra de afirmação como foco dele. E eu percebo que ele é uma criança bem retraída. E quando a gente dá alguma palavra de afirmação, estimula ele. A autoestima dele melhora, a alegria dele melhora e o desempenho dele melhora, né? Voltado para a escola, naquilo que nós estamos elogiando. Então isso é muito importante. Muito, olha, isso é importante para quem não tem esse ato como uma linguagem do amor. É importante para quem não tem isso como linguagem do amor, é importante para qualquer pessoa. Imagine para quem valoriza isso. Esse ato de afirmação também é muito importante, sabe, Jô? Uma coisa aconteceu comigo. Quando eu fiz os testes e eu vi que eu me enquadrava nas 5 linguagens de amor, as palavras de afirmação para mim na época não fez sentido. Eu falei, gente, por que no meu teste deu que eu tenho isso, sendo que para mim não faz sentido? E foi uma das coisas que Jesus me curou, porque eu não aceitava palavras de afirmação por causa de uma crença limitante que eu tinha de não merecimento. Então, quando as pessoas chegavam em mim e faziam um elogio, eu pensava, mas não é verdade, ela tá falando isso só para me agradar. A pessoa, nossa, Vanessa, você falou muito bem, não sei o que. Comigo eu pensava, isso não é verdade, ela tá querendo alguma coisa. Só pra... Então, eu não conseguia receber elogios. Sabe? Mas você elogiava? Era um bloqueio que eu tinha quando alguém chegava e me fazia um elogio. Você conseguia elogiar? Eu elogiava muito. E aí que foi quando o meu mentor falou que quando a gente tem o hábito de dar aquilo que é importante pra gente. Então, no fundo, pra mim era importante receber. Mas a minha crença dizia que eu não merecia aquele elogio. E eu passei por um processo, Jô, falando bem rapidinho, que eu criei uns bloqueios que eu não queria mais falar em público. Eu sou esposa de pastor, nós temos 14 anos de casados e nós assumimos a nossa primeira igreja. Deus permitiu, né, esse aprendizado pastoral. Nós éramos solteiros ainda quando nós assumimos a primeira igreja nossa, né? E nesse caminhar, eu criei alguns bloqueios. Eu falei, eu não quero mais ser esposa de pastor, eu não quero mais precisar falar, eu não tenho nada de bom para transmitir, nada de bom para ensinar. E eu criei umas crenças limitantes dentro de mim. Então, com o processo, eu acredito que o Senhor permitiu que eu passasse tudo que eu passei, porque hoje eu consigo ajudar outras pessoas que se sentiram exatamente como eu, que precisa sair da zona de conforto, de esforço para avançar. E naquele dia o Senhor falou no meu coração que estava curando as minhas feridas, que as palavras de afirmação eu merecia sim. E hoje, quando eu falo alguma coisa, faço algum trabalho e eu recebo um recadinho, nossa, Deus falou comigo através daquela live, ou Deus falou comigo através daquela mensagem, Deus falou... Aquilo me deixa tão feliz que é como se fosse um gás para eu continuar. Porque tudo pra gente, né, Jô, não é, como você falou, não é fácil falar de Jesus. Eu sempre acho que eu não tenho nada para entregar, continuo achando, mas hoje eu tenho certeza que eu sou filha amada do Pai e é Ele que faz por nós. Se Ele mandou ir, obedeça, vai e fale, porque não é a sua capacidade que vai falar, não é o seu conhecimento, mas é o Espírito Santo de Deus usando. E nós somos filhas amadas do Pai, usadas por Ele. Então, essa palavra de afirmação, talvez você não goste de receber um elogio, se atente a isso, olhe para dentro de você, no seu íntimo, no seu interior, nas suas crenças limitantes. Não deixe. O que são crenças limitantes? São impactos passados, acontecimentos que geraram grandes impactos no seu passado e que transferem no seu presente hoje, que te bloqueia hoje.
Mas a sua real identidade de filha amada do Pai é mais do que tudo isso. Então você pode sim, você merece receber elogios, porque o Senhor Jesus te fez perfeito aos olhos do Pai. E a sua identidade fala muito mais do que o que te apontam lá fora. Então, palavras de afirmação, se você tem bloqueios de receber como um dia eu tive, observe, pare, pense um pouquinho sobre isso. Não deixe que uma crença limitante de não merecimento estrague algo que Deus tem para a vida de vocês. Só uma contribuição, Jô, nessa linguagem do amor. Eu vou contar 2 experiências, e tem por isso que tem muito a ver com aquele dia, no dia mais difícil da minha vida. E tem a ver com palavras de afirmação. Na noite anterior, que meu esposo faleceu, deixa eu só ler esse comentário, senão eu perco. Eu era assim, não me achava digna nem merecedora de elogios, mas fui, oh glória, glória a Deus, amém. Olhem, no dia anterior, meu esposo faleceu na terça-feira. E eu sempre costumava orar com a minha filha antes de dormir, porque assim, ele com todo o jeitinho dele, ele não conversava muito, então era eu a intermediadora, né? Eu que chegava e dizia assim, Sandro, dá boa noite para a Sara e para o Daniel. Aí ele gritava, boa noite. Então nesse dia, eu fui orar com ele, eu passei o dia com ele, era uma segunda-feira, passei o dia com ele, e eu conversando no carro, a gente falando sobre a minha filha. E eu disse para ele, eu dizendo assim, Sara está tão bem na igreja, eu estou tão orgulhoso dela. Quando eu chego na igreja, já está com tudo arrumadinho. Na época ela tinha 15 anos. 15 anos. Tudo arrumadinho, ela já tem preparado os louvores e tal. Ele fez altos elogios a ela, e o orgulho, né? Aquele pai orgulhoso. E eu cheguei à noite para ela, a gente foi orar. Isso na segunda-feira, ele faleceu na terça. Quando eu fui orar por ela, depois que a gente terminou de orar, eu fiz, Sarinha, hoje eu vim conversando no carro com seu pai. Ela foi, mãe, eu fiz, foi. E ele disse que tinha muito orgulho de você. Vanessa, quando eu disse isso, ela regalou o olho e disse, mãe, eu passei a minha vida inteira para saber se meu pai tinha orgulho de mim. No outro dia, a gente recebe a notícia que ele tinha falecido. Agora imagine se eu não tivesse dado essa palavra para ela. Imagine se eu não tivesse puxado esse assunto com meu esposo. Para você ver, a gente tem que usar muito a intuição da gente, que a nossa intuição de mulher é muito forte. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente sente. E na hora eu senti de conversar com ele sobre a Sara, e durante a oração eu senti de falar para ela o que ele tinha falado. E ela disse o seguinte, mãe, meu pai morreu, mas eu estou feliz por saber que ele tem orgulho de mim. Ele morreu para me salvar, ela disse isso. Interessante porque isso sustentou ela de uma forma que se ela não... Eu fico pensando, meu Deus, se eu não tivesse falado isso para ela, como é que ela estaria? Como eu estaria? Para você ver como as palavras de afirmação, elas são fortes e a gente não pode negar de dizer para as pessoas. Às vezes a gente não elogia por medo, por essa crença limitante. Só que muita gente pensa, Vanessa, que se elogiar alguém, aquela pessoa não vai fazer mais aquilo. Exatamente. Aquela pessoa não vai... Eu trabalhei com um patrão, com um chefe, que ele não elogiava os funcionários dele. Quer dizer que no dia que elogiasse, ele ia perder os funcionários. Olha só. E os funcionários só queriam a palavra dele. De motivação. Honrados, né? Honrado. Né? Quando foi... Eu resolvendo a documentação, isso já foi outra palavra também. Eu resolvendo outras documentações já depois, umas 2 semanas depois, eu fui até o local onde ele trabalhava. E quando eu cheguei lá, as meninas, né, os soldados que estavam lá, diziam bem assim, Jô, a gente tinha tanta vontade de conhecer. E eu, sério, ele fez seu esposo falava tão bem de você. E eu, Jô, ele tinha tanto orgulho de você. Quando você aparecia na TV, ele mostrava pra gente. Quando você aparecia na revista, ele trazia a revista pra gente. Eu fazia, meu Deus, ele nunca falou isso pra mim. Mas ele falava para os outros. Então, por que eu estou falando isso? Para você se preocupar, mulher, com o que é que o seu marido está falando para as outras pessoas de você. Entendeu? Então, que palavras da boca do seu esposo sejam palavras de orgulho de você e não daquela mulher que vive reclamando. Por isso que eu falei desse texto aqui. Então, lembrem desses detalhes. Lembrem dessas linguagens de amor, que elas são muito importantes. Aprendam a identificar a linguagem do amor do seu esposo, porque senão mesa aposta,
vai ser perdida para você. Ela não vai fazer milagre. Ô, Jô, nós temos só 5 minutinhos. Eu tava olhando. Mas tem que ter 2. Vamos só recapitular as 5 linguagens de amor. A gente falou bastante sobre palavras de afirmação, que é muito importante. Muito. Não deixe para amanhã o que você pode falar hoje. Esse ditado é muito importante, é muito rico. Atos de serviço, nós falamos um pouco dele. Tudo que é feito, por mais simples que seja, a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela se sente valorizada. Eu, por exemplo, quando meu marido acorda mais cedo que eu, e eu levanto o café, já tá pronto, e ele me serve o café, eu ganho dia. Pra mim, eu me sinto, nossa, que delícia, que gesto de carinho. Pra mim, é um gesto de carinho. E tem pessoas que o marido lavar uma louça, fazer um café, pra elas não passa de uma obrigação, não tem tanto sentido. Então, a gente precisa estar atento o que é que tem valor para os outros, né? Atos de presente, resumidamente. É a pessoa que se sente importante quando ganha alguma coisa. Um dos meus filhos é assim. E teve época que eu pensava, gente, esse menino só quer que eu compre as coisas pra ele. Mas se eu chegar em casa com uma bala, sem valor nenhum, ele fica muito feliz. Ele chega e fala, mãe, você trouxe alguma coisa pra mim? E teve até um relato em sala de aula que eu presenciei de um empresário muito bem sucedido que era recém-casado e toda vez que viajava a trabalho trazia presente para a esposa. Um certo dia ele não conseguiu trazer nada e aquele dia ela ficou muito brava com ele e ele chegou na sala de aula dizendo que ia se divorciar porque a mulher dele era interesseira. E aí o professor falou, quando você tem outra viagem? Aí ele falou, daqui 3 dias eu viajo de novo. Ele falou assim, então vamos fazer um teste? Você vai trazer uma lembrança para ela, mas sem valor nenhum. Para ele ser bem sucedido, ele sempre trazia grandes presentes para ela, né? Aí eu falei assim, traga uma lembrança sem nenhum valor financeiro. E ele trouxe um chaveirinho comprado na praia com a inicial do nome deles. E ele falou que quando ele chegou em casa com esse chaveiro, foi a maior alegria que ele viu a mulher dele se expressar. Porque ela falou, esse presente sim tem um valor sentimental, tem a nossa inicial. Então, assim, às vezes ele estava prestes a terminar um casamento, que ele era feliz, por não conseguir interpretar a linguagem do amor da esposa dele. Então, muitas vezes é confundida essa linguagem do amor de presente, né? A pessoa é interesseira, a pessoa só quer as coisas. E não, quando a pessoa só quer ser lembrada, uma bala, um papelzinho, um recadinho, um bilhetinho, faz toda a diferença. Tempo de qualidade, a gente falou bastante também, aquela... olho no olho, se vai assistir um filme, assiste um filme, se vai sentar na mesa, senta na mesa, se vai conversar, conversa, toque físico, pessoas que gostam de abraço, de beijo, de aqueles carinho. grudinhos. Ai, sabe, grudinho. Assim. Às vezes eu tô lavando louça, fazendo alguma coisa, eu chego, mas quer um abraço. Aí eu tenho a mão toda suja, tem que ir lá dar um abraço nele, porque ele é assim. E esse ato, inclusive, às vezes é até um pouquinho confundido, né? Quando as pessoas não trabalham, às vezes é mal interpretado. Então, quem tem esse ato de amor, essa linguagem de amor, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as pessoas que gostam de falar tocando. Então, é uma linguagem fácil. Eu gosto de falar, tem mulheres que gostam de falar abraçadas, de segurar na mão de outra mulher. Eu tenho uma prima que é assim, e eu morri de vergonha de sair com ela, porque ela só andava agarrada em mim, ela deitava no meu colo, deitava no meu braço. Meu Deus, daqui a pouco eu vou pensar que nós... Mas era porque era a linguagem dela. Era essa, era o toque, porque em casa ela não tinha. Ela não tinha. Então ela sentia falta. Gente, Jô, um minutinho para acabar a nossa live. Meninas, eu amei esse tema. Não deu tempo da gente expressar na prática, mas a próxima live, sexta-feira que vem, eu vou montar mesa com vocês e eu vou dar dica de como montar cada linguagem de amor na mesa. Vamos perfeito, Vanessa, perfeito. Jô, vou encerrar aqui, senão eu não consigo gravar. Um prazer. E vai ter bis, viu? Opa! Muito obrigada, Jô. Gratidão por você. Obrigada, Vanessa. E obrigada a todos que ficaram aqui com a gente também. As nossas vidas. Amém. Obrigada, meninos. Obrigada, Vanessa.